Você já se questionou sobre a natureza do inferno? O conceito de inferno, conforme descrito na Bíblia, sempre me fascinou. Esse tema tem gerado intriga, debates e reflexões ao longo das gerações. Em sua essência, o inferno é frequentemente compreendido como um lugar ou estado de punição após a morte. Mas como ele é realmente? O que a Bíblia nos revela sobre a aparência e a natureza desse lugar? Bem-vindos, amigos! Hoje, vamos nos aprofundar na reflexão sobre a vida após a morte, explorando os ensinamentos bíblicos e desvendando os mistérios que têm intrigado a humanidade por séculos. O que as Escrituras realmente nos mostram sobre o além? Se você está interessado neste assunto, peço seu apoio se inscrevendo no canal para não perder nossos próximos vídeos. O inferno é realmente um lugar de fogo e sofrimento? A Bíblia frequentemente descreve o inferno como um lugar de fogo ardente. Em Apocalipse 20:10, lemos: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre." A punição eterna é, de fato, o destino dos perdidos. As palavras usadas são muito claras no grego, e a expressão "para todo o sempre" é enfática, indicando uma punição sem fim. Jesus afirmou que o fogo nunca se apaga em Marcos 9:43, dizendo: "Se a sua mão te faz tropeçar, corta-a. É melhor entrar na vida mutilada do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga." A palavra inferno vem do grego antigo, e é uma tradução do termo hebraico Dina, que se refere ao vale de Inom. Este vale, localizado fora dos muros de Jerusalém, foi contaminado pela adoração de Moloque e sacrifícios humanos, sendo posteriormente usado como depósito de lixo onde o fogo queimava continuamente. Essa imagem de fogo incessante e vermes tornou-se uma representação poderosa do destino dos condenados. Em Apocalipse 20:14 e 15, lemos sobre o lago de fogo onde a morte e o Hades são lançados. Este é o destino final, a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Se o nome de alguém não estiver escrito no livro da vida, essa pessoa será lançada no lago de fogo. Jesus destacou a seriedade do inferno, enfatizando que qualquer sacrifício vale a pena para evitá-lo. Não devemos apenas pensar no reino de Deus como uma recompensa. Também precisamos considerar a necessidade de evitar a escuridão e o desespero. O inferno também é descrito como um lugar de completa escuridão. Em Mateus 8:12, lemos que alguns serão lançados nas trevas exteriores. Terá choro e ranger de dentes. Imagine estar em um lugar tão escuro que você não pode ver nada, ouvindo apenas sons de tristeza e desespero. A ênfase no choro e ranger de dentes destaca o sofrimento intenso e contínuo. Jesus foi o principal a falar sobre o inferno, enquanto alguns ministérios modernos evitam o assunto em suas sermões. Aqueles que são separados de Deus e de qualquer conforto genuíno serão lançados nas trevas, que resultam da exclusão do céu. A escuridão é a ausência da luz e da esperança. Mas isso não é tudo. Haverá choro e ranger de dentes. A miséria dos condenados é descrita como lágrimas de aflição e uma angústia do espírito, refletindo o sofrimento sob a ira de Deus. Aqueles condenados por seus pecados vão ranger os dentes, invejando a felicidade dos outros e refletindo com medo sobre as oportunidades perdidas. A solidão é uma das formas mais profundas de sofrimento. O sentimento de total isolamento, de estar completamente separado do amor e da misericórdia de Deus, é uma das características mais marcantes do inferno. Em 2 Tessalonicenses 1:9, é dito que essas pessoas sofrerão o castigo da destruição eterna, sendo expulsas da presença do Senhor e da glória do seu poder. É impossível conceber um Deus que não puna o pecado. A ideia de que um Deus amoroso não pode punir ignora o fato de que Deus também é santo e deve agir com justiça. A punição mencionada é definida como destruição eterna, usando a palavra oinos, que aparece 7 vezes no Novo Testamento e nunca se refere à aniquilação, mas à perda do bem-estar ou do propósito de vida. Em Lucas 5:37, Jesus se refere a odres de vinho que foram destruídos, significando que, embora ainda existam, tornaram-se inúteis.
A presença do fogo não é a única característica do inferno. Enquanto o Senhor estava com eles no fogo, os 3 jovens hebreus em Daniel 3 não experimentaram desconforto. O inferno é um lugar onde os humanos, separados de Deus e de tudo o que é bom, se encontram. O conceito bíblico de inferno pode ser resumido na frase: fora da presença do Senhor. Nada mais precisa ser dito sobre seus horrores, exceto que Deus e todos os aspectos de seu caráter estarão ausentes, exceto por sua santa e implacável justiça. Não é errado que Deus tome vingança. Entendemos isso melhor quando compreendemos o significado da palavra vingança em grego antigo. A palavra traduzida como vingança não tem conotação de ser vingativa, mas é um termo que vem da mesma raiz que a palavra traduzida como justiça, transmitindo a ideia de uma administração firme da justiça que não vacila. Quando vemos o termo destruição eterna, não devemos pensar que o tormento não é eterno. Assim como as bênçãos do céu são eternas, também é a pena do inferno. Algumas pessoas acreditam que essas descrições podem ser simbólicas, metáforas para entender a gravidade do inferno. Seja um fogo literal ou uma escuridão simbólica, o ponto principal é que o inferno é um lugar terrível. No Antigo Testamento, a palavra hebraica frequentemente traduzida como inferno é Sheol, que se refere ao reino dos mortos, um lugar de escuridão onde os perversos vão após a morte. Muitos se perguntam por que Deus criou o inferno. Jesus explicou que o inferno foi inicialmente preparado para o diabo e seus anjos caídos. De acordo com Jesus, o inferno foi planejado para o diabo e seus anjos. Quando os seres humanos acabam lá, é porque escolheram alinhar-se com o diabo e seus anjos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, o que significa que o inferno nunca foi feito para ser habitado por seres humanos. No entanto, devido às escolhas humanas e ao livre-arbítrio, algumas pessoas acabam lá, sofrendo as mesmas consequências reservadas para os anjos caídos. O inferno foi criado como a punição final para os líderes da grande rebelião. Deus permite que outros das nações que ele julga também vão para lá devido ao livre-arbítrio e à responsabilidade dada ao homem para escolher seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. Embora seja difícil imaginar anjos caindo em desgraça, a Bíblia mostra que isso é uma realidade. O inferno foi criado por Deus. Tudo o que existe foi criado por Deus, inclusive o inferno. Colossenses 1,16 diz: porque por ele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados ou potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. João 1,3 complementa: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O inferno ou lago de fogo também será o destino daqueles que rejeitam Cristo. A boa notícia é que as pessoas podem evitar o inferno. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, proporcionou um caminho de salvação para todos que confiam em seu Filho Jesus Cristo. O amor de Deus é tão grande que ele oferece um caminho de escape do castigo eterno através de Jesus. A ideia de que Deus enviaria alguém ao inferno é real, mas não é que Deus deseje isso. O homem se condena ao inferno eterno devido à sua cegueira teimosa, egoísmo e amor pelo prazer pecaminoso, recusando o caminho de salvação de Deus com a esperança da vida eterna com ele. Haverá um dia em que a justiça será feita. Cada ser humano tem pelo menos 2 compromissos no futuro: a morte e o julgamento. Nada disso pode ser agendado ou anotado em um calendário. A primeira data é única para cada pessoa, enquanto a segunda é semelhante para todos. Todos nós desobedecemos a Deus de alguma forma, e esse pecado merece a pena máxima, que é a morte. Como todos os nossos pecados são, em última análise, contra Deus, e como Deus é infinito e eterno, o castigo pelo pecado também deve ser infinito e eterno. É essa morte eterna que merecemos devido aos nossos pecados. Jesus indica que o castigo no inferno é tão eterno quanto a vida no céu. Os ímpios estarão eternamente sujeitos à fúria e à ira de Deus. A imagem que vemos na Bíblia do inferno, com sua dor eterna e separação completa de Deus, nos dá uma compreensão mais clara das consequências de nossas escolhas.
É um chamado à reflexão e ao arrependimento, para que possamos buscar a salvação e viver de acordo com a vontade de Deus. Deixe nos comentários de onde você é, para vermos até onde está indo o vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Até a próxima!